Muito bem, gente. Estamos chegando no final, né? Reta final, último dia de imersão. Eu até mandei um áudio lá no meu Telegram hoje, falando que quando vai chegando no final, parece que a gente vai querendo perder energia, né? Mas não pode não. Nós vamos terminar com a energia lá em cima, igual a gente terminou a última imersão, que foi com a energia lá no alto. E agora a gente vai bater um papo com a Érica. A Érica é uma aluna da jornada. Ela já fez também formação aqui comigo presencial. Ela, na verdade, já veio na sua turma, né, na formação. Depois ela voltou, ou seja, ela reviu os seminários, né? Ela vem de longe para São Paulo para poder estudar, ou seja, ela está investindo já há bastante tempo, né, nesse mundo. E é interessante a gente parar para observar um pouco, porque as pessoas, elas têm, cada um tem um seu ritmo, né, de entrada, né, de ir se adaptando, né, com uma nova perspectiva de trabalho e tal. E eu acho que a experiência dela vai ser muito rica, principalmente, eu acho que a Érica talvez seja uma das pessoas que eu mais notei que ela na verdade utiliza o Pilates realmente, né, como uma ferramenta de busca interior, ou uma ferramenta, na verdade, de autoconhecimento. E isso envolve sempre a questão emocional, né? Então, a cada prática que ela faz, né, dela se perceber, a cada oportunidade que ela tem de levar o Pilates para o seu público, né? E a partir daí entender como ela está implicada nesse processo. Então tudo isso tem uma dimensão emocional. E a Érica, ela faz essa busca. Eu acho que é uma das pessoas que eu mais assim vejo que realmente faz essa busca, né? E é uma coisa que não é comum, porque é uma compreensão do método que também não é comum. A compreensão comum do método é a gente entendê-lo mais como um condicionamento físico, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela com a Érica. Oi, Oi, Aline. te coloquei numa enrascada. Nossa, colocou, Ale. Assim, mas de uma certa forma, é sempre muito bom, assim, essas enrascadas que você me É, propõe. E como eu já estou vindo, né, nesse processo de busca mesmo, uma busca intensa mesmo, né? De mim mesma. Então, hoje eu consigo mais, né? Eu paro, respiro, né? Começo a me flagrar e eu falei, não, calma. Eu, vou, eu não vou dizer não, eu vou dizer sim dessa vez. E deu certo, eu consegui. Porque ficou lá, né? legal. A Fernanda Não, no não, não áudio dela, vou. no Não. convite, ela, ó, se você puder não demorar para me responder, eu agradeço. Eu falei, nossa, Não, não vou. Não vai, não vai, não, não vai. Mas é assim mesmo. Mas todo mundo é assim, né? Eu também sou assim. sim, Mas, ué, a gente sempre tem que dar uma empurrada, né? Nas coisas. sim, Tá com medo, vai com medo mesmo, né? é.
Mais ou menos isso mesmo. Você tem que falar, não tem outro jeito, tem que falar, ou eu vou ficar muda, né? Né? Ô, Érica, conta um pouquinho pro pessoal quem é a Érica, como é que você entrou nesse mundo, primeiro da fisioterapia, né? Da onde você é, aonde você tá, como é que é o seu trabalho, né? Depois a gente começa a entrar um pouquinho no mundo do Pilates. Então, eu sou, né? Acho que eu entrei conversando com você, nem falei oi pro pessoal, né? Mas eu sou de Itumbiara, Goiás, né? E eu me formei em fisioterapia, já tenho um tempinho bom, já estou para completar 22 anos já como fisioterapeuta. Poderia ter sido uma educadora física também, mas na época eu tive influência de uma tia que já era fisioterapeuta na época e fiz essa escolha, né? Já comecei aí fazendo escolhas e foi um processo muito bom durante a faculdade. E me formei em 98, né? Em Ribeirão Preto. Daí fui para São José do Rio Preto, trabalhei lá por 4 anos na área de cardiorrespiratório, pneumonia, área hospitalar, durante 4 anos. Voltei para minha cidade, depois desses 4 anos, foi um período que eu considero assim de férias, né? Nesse período de formação minha, foi um período de 2 anos, quando minha filha nasceu, que eu voltei para casa dos meus pais. E quando ela completou os 2 anos, eu já retornei à minha atividade como fisioterapeuta. E nessa atividade que eu iniciei, eu permaneci até esse ano. Então, 15 anos no mesmo trabalho, no serviço público. E é isso, né? E foi, acho que com toda essa trajetória, e chegou um momento em que muita coisa pesou e foi quando eu comecei essas outras buscas, né? Igual esse serviço público, por exemplo, é um serviço para gente que tem muita responsabilidade, que trabalha, que põe a mão na massa, né? Pesa, né? Um pouco e independente disso, eu gostava, sempre gostei, mas de repente toda pessoa, né? Acho que de repente com idade também, é muita preocupação e você vai tentando Mas você continua se ainda. nortear. Sim, sim, sou fisioterapeuta, continuo trabalhando. Esse Você ano continua no eu serviço consegui. público. Não. Completei esses 15 anos e aí já com esse processo, né? Essa questão do Pilates, e eu querer me dedicar, ter um tempo para me dedicar, né? Porque na verdade o ano passado eu passei pelo processo de formação com você, fiz aquelas várias viagens, tudo, mas aquele tempo ali para eu parar e me dedicar a, ao Pilates mesmo, estava muito justo, não estava conseguindo, então eu já estava com a intenção de repente, diminuir carga horária, né? Diminuir carga horária para poder liberar um espaço para eu me dedicar ao Pilates. E aí isso aconteceu esse ano. Eu tinha até pedido a redução de carga, mas aí surgiu uma outra oportunidade, um outro trabalho, um outro setor. E aí eu já pedi para sair, já saí lá desse serviço, sabe? Então, assim, e foi uma coisa para mim bem tranquila, que há um tempo atrás, de repente, não seria tanto, né? No sentido questão emocional. Tudo, né? Tudo questão emocional, mas foi muito bom, porque eu já estava, né, com um direcionamento, uma meta, né? Então, hoje eu estou em outro trabalho a partir desde março, comecinho de março.
Eu saí da cidade lá, em Araporã, em Minas, aqui do lado. E comecei com esse outro meu trabalho. E aí, como é que você conheceu? E acabou liberando o meu espaço. Eu tenho hoje uma terça e uma quinta praticamente assim mais livre para eu me concentrar mais no Pilates. E aí, como é que você conheceu o Pilates? Nessa época que você estava no serviço público, você não trabalhava com Pilates, você Não. trabalhava com fisioterapia. Ale, eu nunca pratiquei. Não havia nunca praticado Pilates. E foi assim, como chegou aquele momento que eu te falei de... Eu me deparei em um momento que eu estava me sentindo totalmente em desequilíbrio, sabe? Eu comecei a sentir desprazer nas coisas que eu mais sentia prazer em fazer. E o que me tocou mais nesse sentido foi com relação à dança, sabe? Eu comecei a... Eu tava assim, as minhas relações pessoais. Então, assim, e eu comecei, sabe, um alerta. Eu falei, gente, e muita sobrecarga, né, de uma certa forma. Que a gente, às vezes, a gente entra no automático. E aí tem essa relação, a gente como uma máquina, né? Uhum. A gente como uma máquina. E com esse alerta e um incômodo muito grande, eu senti a necessidade de cuidar de mim, né? Da minha energia. Eu precisava. Então, foi mais nesse sentido. Então, eu pensei nisso, inclusive, o primeiro curso online que eu adquiri foi um curso que trabalha essa questão de autoconhecimento, né? Ampliação da consciência. Foi o meu primeiro curso online. E, nossa, eu sou muito grata. Inclusive, hoje, fazer a relação do que, né, do que eu absorvi, que eu venho absorvendo desse curso com Pilates, é onde que dá mais, faz eu compreender o sentido, sabe, do Ô, Pilates. Érica, me fala uma coisa. Só que quando você escolheu estudar o Pilates, você já tinha claro para você de que o Pilates poderia ser essa ferramenta que iria te ajudar num sentido, por exemplo, assim, mais, inclusive emocional mesmo, assim, né? De uma busca, de uma descoberta, né? De você, na verdade, se colocar em um caminho que é se retirar um pouco desse automático, né? Que você falou, buscar essa energia, né? Interna, buscar essa energia para poder fazer as coisas e escolher as coisas que você quer fazer também, que eu acho que isso é importante. Então, você já tinha essa consciência ou não? Na verdade, foi uma espécie assim, vamos dizer assim, uma coincidência. Não. O que aconteceu? Eu acabei parando a dança. Saí. Falei, eu vou parar, eu preciso estudar, preciso fazer meio sem direção, mas eu parei porque não tava, eu tava alguma coisa, não tava legal. Parei a dança e o movimento, né, o exercício em si, para mim, sempre foi muito benéfico. E aí eu pensei, foi quando eu pensei, de repente, em praticar o Pilates. Falei, vou conhecer o Pilates agora, que eu não estou dançando, mas eu não posso ficar parada, eu não quero. Eu sei da importância e os benefícios que me traz isso. E, e também, até quando eu pensei em praticar o Pilates, eu também já estava vindo com uma ideia de ser uma opção de trabalho. De trabalho. Eu pensei no Pilates na prática, para eu ter como prática, e também na opção como um trabalho.
E eu falei, bom, então eu vou E você praticar. pensou como uma prática de atividade física para se Sim, condicionar fisicamente. sim, sim. Manter a minha atividade, isso, física, exatamente. E fui praticar o Pilates. Falei, eu vou praticar e já aproveitar para ver, mas como que é, como que funciona, né? Porque de repente eu vou sim trabalhar com Pilates. E fui, me matriculei, comecei o Pilates. Só que, Ale, assim, sem conhecimento nenhum, sem nada. Com 3 meses de prática, eu estava muito desestimulada totalmente. Totalmente, eu não queria ir para aula de Pilates, sabe? Eu ficava pensando o que hoje vai me propor, né? Que exercício que vai me propor, principalmente quando eu ia, assim, aí vem aquela questão, não falando mal, mas eu tô falando de mim, né? Do Tá. que eu percebi em mim, eu não gostei. A área de pilates aéreo, aquelas coisas de faixa, que eu tinha que... Nossa, eu falei não, né? Aí acabou que eu parei o pilates, mas eu falei, eu vou continuar na busca, vou ver, pesquisar um curso, alguma coisa, de repente eu compreenda melhor essa questão, né? E só que nessa de querer já pensando em ter um negócio meu, aí eu também me inscrevi num curso de gestão, né? E inclusive uma gestão em Pilates, né? E daí foi isso. Nesse curso eu ganhei uma aula, a gente tinha uma aula bônus presencial em São Paulo, e eu fui para essa aula presencial para ver o que acontecia, e aconteceu o melhor. Eu conheci a Fernanda, eu conheci um anjo, né? Conheci a Fernanda, foi, acho que a única pessoa assim que eu conversei, que a gente trocou ideia ali em um certo momento do curso. E ela me acolheu e ela me ouviu, eu falei tanto, acho, com ela, e ela falou assim, nossa, Érica, eu sei do que você está precisando, eu sei qual que é o curso que você precisa fazer, qual que é o conhecimento que você precisa adquirir. E foi assim. Daí surgiu uma turma no finalzinho de 2018, ela me chamou para conhecer, né? Então foi o meu primeiro, assisti a primeira vez o seminário básico, em novembro, dezembro de 2018. Logo em janeiro, ela já me ligou, me passando programação de formação, né? E não teve outro jeito, não tive como fazer outra escolha, né? Então, Ô, Érica, e me fala uma coisa. Aí vamos pegar então esse ponto, que é o ponto onde você teve uma primeira experiência, né, dentro do Pilates, e essa primeira experiência você não curtiu muito. Tanto é que você não estava nem querendo ir nas aulas e tal. uhum, E aí você acabou conhecendo a Fernanda, né, que é minha esposa, tal. Aí ela te indicou o curso de Pilates clássico, tal, não sei o quê. E aí você começou a estudar, começou a ver uma outra perspectiva de Pilates, vamos dizer assim. total. E agora, dentro dessa perspectiva diferente de Pilates, quais foram as primeiras coisas que te chamaram a atenção para que você pudesse, de repente, construir um novo sentimento em relação ao Pilates, de que talvez seria um caminho bacana para você investir, né? A sua energia, investir a sua. O que começou a te chamar a atenção nesse contato? Então, Ale, essa questão de investir, né? Eu nem falo que eu investi no Pilates clássico. A minha primeira intenção
desde quando eu comecei essa busca, desde lá do meu curso de autoconhecimento, os investimentos todos assim direcionados a mim. Eu não, sabe? Então, é um investimento em mim. E nessa primeiro contato que eu tive com o Pilates clássico, né, que foi aquele seminário, o primeiro seminário básico que eu assisti, onde eu não sabia nome de exercício, nada. Todas as colegas tinham uma certa interação por já praticarem, né? Mas, independente disso, eu fiz uma aula com você, não sei se você se lembra, eu fiz uma aula privada com você antes de assistir esse seminário. Sim. Então acho que já foi ali, sabe? Já foi ali. A sensação que eu terminei a aula foi a sensação assim, falando, nossa, é isso que eu, sabe, eu já assim, conseguia sentir. Falei, gente, é isso que eu preciso. Um corpo alerta e leve, né? Um corpo em alerta e leve. Então, e aí hoje, com um pouco mais de entendimento, né? Que eu posso dizer que com essa única aula que eu tive com você, ali você já é introduzido todos aqueles princípios lá do Pilates, né? E eu acho que... Érica, então assim, só para eu entender, a primeira coisa então que te chamou a atenção foi uma sensação e uma experiência corporal. Exato. Da prática que te trouxe uma sensação diferente, de principalmente algo que você falou relacionado com uma energia, uma leveza no corpo. Esse foi o primeiro, digamos assim, gatilho para você começar a vislumbrar uma coisa diferente. Sim, uma aula privada com você, antes desse primeiro seminário básico que eu assisti. Foi ali quando a gente fez aquela finalização da parede. Quando eu saí ali da parede, eu falei, nossa, aonde que estava isso, né? Por que isso não está exposto, né? Que eu não fui fazer pilates, né? Eu não fiz pilates, nunca fiz pilates. Então, foi isso. Aí foi o ponto gatilho mesmo. E aí E aí você, depois dessa aula, você começou É interessante isso, né? Porque assim, de alguma forma, eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa conhecer o Pilates por diferentes vias, né? Então, é muito importante que a primeira forma de conhecimento seja essa realmente, né? Que é a via da sensação, né? Que é a via da percepção, que é você, na verdade, se colocar na experiência, né? E sentir o que aquilo te traz. Isso é fundamental, né? Não adianta você querer já começar a racionalizar sobre o Pilates. não. Essa via, exatamente, essa via sensitiva, Demais. até porque muita gente, né, às vezes, tá nesse mundo mental, a gente tá muito nessa questão mental, né? A gente tá muito nessa coisa da razão, né? Da razão, de pensar, de querer saber os porquês, de querer saber o porquê que isso faz aquilo, e estudar a biomecânica, e estudar a fisiologia e não sei o quê. E se eu não me engano, você também é uma pessoa que tem essa característica, né? Eu me lembro dos cadernos, só para o pessoal saber. A Érica é uma daquelas alunas. A Érica é uma daquelas alunas que todo mundo quer tirar xerox do caderno dela. Porque no seminário ela fazia praticamente acho que até eu quis tirar xerox para fazer uma apostila
falei assim, nossa, eu vou usar o caderno da Érica para fazer uma apostila para o meu curso, né? Porque eram, assim, folhas e folhas de anotações, né? Só que essa questão, é isso mesmo, é praticamente um e-book. O e-book da Érica. Todo mundo queria, meu. Falei assim, a Érica precisa vender esse e-book. Só de vender o e-book ela já vai pagar a viagem dela. Olha, tem um monte de gente aqui, a Dani falando que tirou xerox, Leila. Então, acaba que a gente passa por esse momento de querer racionalizar tudo muito, né? Igual aí você começa a falar e mostrar a história e o significado, e a gente fica querendo já de cara sentir, perceber tudo isso, né? E aí, eu com essa mania de querer escrever, gravava áudio, depois transcrevia. Não, uma loucura, né? Então, teve essa fase aí. A gente acho que não tem como, a gente passa por essa fase mesmo. E nesse sentido, aí eu acho que é importante pegar esse ponto, né? Nesse sentido, você começou a perceber essas coisas no seu próprio corpo, né? E isso começou a te levar, na verdade, para uma, digamos assim, uma certa aderência, né, à prática a partir dessas sensações importantes que você começou a perceber, né? E porque eu acho que é por aí que a gente precisa, na verdade, também fidelizar os nossos alunos, né? É justamente por aí, por essa sensação, por essa percepção de que, na verdade, pô, aquilo é algo importante para a vida dele, não só no sentido do condicionamento físico, né? Mas no sentido de uma percepção de vitalidade, né? De uma percepção de bem-estar, de uma coisa que tem a ver com a questão emocional mesmo, né? E aí, a partir disso, você começou a entrar no seminário, começou a estudar mais, e o que começou a vir além disso? Esse desespero aí, né? Porque é um senso de responsabilidade, né? Que aguça muito. De eu conseguir absorver e depois passar isso, né? Dessa forma, da forma como deve ser passado. Então, só que esse início, onde a gente está, às vezes, muito preocupado em aprender os exercícios, né? Às vezes a gente não se liga tanto. E tem a questão da prática. Eu não estava praticando tanto. Eu me imergi aí com vocês durante uma semana e eu não tinha um prosseguimento quando eu voltava aqui para minha cidade, com a minha carga, né? E isso eu estou conseguindo agora, que eu dei essa dividida de tempo e com essas possibilidades que você deu agora, com esses cursos online, nossa. Aí, como eu já tinha passado essa fase aí do desespero, então agora eu estou conseguindo degustar melhor essa prática, tudo. Então, isso está mais vivo agora, assim, por último, né? Não sei nem se eu respondi a que a gente estava conversando aqui, falando. Me perdi um pouco. Não, eu perguntei para você sobre depois que você teve essas primeiras sensações, né? E você começou a conhecer um pouco mais, porque assim, você teve uma experiência dentro do método, aonde você passou por todos os níveis, né? Então, você passou pelo nível básico do método, né? Só para o pessoal entender o que significa o nível básico do método. A gente pode pensar em uma experiência física, né? Onde existe uma introdução num nível básico, aonde você vai ser submetida a toda essa questão, né? Dos movimentos em enrolamento, né?
dos movimentos, aonde a gente vai organizar essa curva C, aonde a gente vai introduzir os primeiros princípios, aonde você vai começar a fazer uma prática concentrada, voltando a atenção para si mesma, né? Voltando a atenção também para o seu centro das emoções, para o seu centro emocional, ativando ali aquele chakra básico, né? Que é o que começa, na verdade, a proporcionar para a gente essas energias vitais para que a gente possa, né, fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então, um seminário básico, um nível básico de trabalho, na verdade, é tudo isso, né? E é como se, na verdade, olha só, a coisa é muito louca se a gente for pensar, né? Por isso que é uma experiência psicofísica. Dá para entender isso? Porque, assim, de uma certa maneira, você está relatando. É claro que eu aqui já estou colocando um pouco uma racionalização e uma compreensão sobre as coisas que você viveu. Mas o que você está me falando é que você teve uma primeira experiência e nessa primeira experiência você despertou emocionalmente para o Pilates. E o que eu estou tentando trazer de consciência para as pessoas é que talvez esse despertar que aconteceu e que não havia acontecido anteriormente foi porque você foi inserida, muitas vezes, em um processo onde ele realmente começa a reconstruir uma trajetória que você já havia feito desde que você nasceu, né? Com todos aqueles movimentos que te começam a colocar em posições de enrolamento para depois passar para um crescimento, para uma passagem de uma maturidade um pouco maior. Então, o sistema básico, ele é a base disso, né? E depois você vai começar a entrar num outro nível de movimento, onde essa autonomia ela começa a aparecer muito mais, né? Então, isso está sempre relacionado com cadeias musculares, está sempre relacionado com cadeias musculares que podem te colocar em pé diante da vida, né? Que podem cadeias musculares que podem fazer você se relacionar mais com o mundo ou não, uma cadeia muscular que te coloca para se relacionar mais consigo mesma. Então, o caminho do Pilates, o caminho, na verdade, da experiência do Pilates, ela é mais ou menos nesse sentido, entende? Ou seja, você primeiro se relaciona consigo mesmo para depois começar a estruturar movimentos e cadeias musculares que te colocam na relação com o mundo. E a partir disso é que você vai começar a perceber como é que está essa sua relação com o mundo, entende? Como que você vai, a partir daí, começar a colocar essas coisas em prática, né? Colocar o que você está aprendendo na prática. E é nesse ponto agora que eu quero chegar com você. Ou seja, você tinha a intenção de se tornar uma professora de Pilates. E ainda tem essa intenção, não tem? Tenho. Eu tenho. E eu tenho essa intenção. Aí o Rogério, ele cai lá no mesmo, cai no ponto, né? Mas eu vou conseguir. Tô no caminho. Eu falo que eu tô no caminho. E me permitindo, Ale, sabe? É o tempo mesmo. E hoje eu tenho um pouco mais, eu tenho mais consciência disso, né? Essa questão dessa aceitação. Só que eu tô no movimento para isso. Meu movimento é para isso. É para conseguir chegar aí, né? Mas como eu falei que eu investindo em mim, eu quero me melhorar, né? Porque a gente tem essa responsabilidade, né? De passar. Um certo medo, vamos dizer assim, já é de repente não conseguir passar isso para as pessoas, sabe? Mas isso também já não é total mais, porque eu trabalho, acho que até
acho que foi o professor Natanael, em alguma das lives que ele falou, e porque tudo que eu faço agora tem tal, sabe, os conceitos, os princípios do Pilates, por exemplo, num tratamento de fisioterapia, né? Com pacientes que apresentam a condição dessa evolução. Eu trabalho os exercícios, mas com uma sequência lógica, pensando no método, nos conceitos que a gente tem, né? E eu vejo, são poucos, mas eu vejo evolução, eu vejo a organização deles, aquela ideia de um exercício ter começo, meio e fim, sabe? Pessoas assim que às vezes eu nem tô esperando, falei, vamos fazer tal exercício, aí ela tá lá se alinhando e de repente faz um movimento do braço e se prepara para começar o exercício. Eu pedi. Eu não pedi ainda, não falei nada ainda, mas então, nesses momentos, né, com essas poucas experiências nesse sentido que eu tô tendo, é o que vem também me dando segurança, né? A minha prática e no meu corpo e essas poucas experiências com pacientes de fisioterapia. E fala E uma coisa, por que que você acha que seria tão diferente você ensinar o Pilates para uma outra pessoa que não seja um paciente de fisioterapia e para um paciente de fisioterapia? Porque você ensina Pilates para os seus pacientes de fisioterapia. introduzo, como estou introduzindo. Estou introduzindo. Então, e por que que você acha que é tão diferente assim você ensinar o Pilates para uma outra pessoa que não é um paciente de fisioterapia? O que que na sua cabeça tem aí? Porque parece que tem algum ponto aí, né? Porque você utiliza o Pilates na sua prática de fisioterapia. Não utiliza? Você está falando que utiliza. O pensamento o tempo todo relacionado. Talvez não assim, né? Não, talvez não sei, um Efetivar. atendimento seu, um atendimento seu tem quanto tempo? Quantos minutos? Eu não fico menos de 1 hora com um paciente, não. Geralmente é E, 1 hora. e aí você tem técnicas de fisioterapia que você utiliza, e em algum momento você, de repente, utiliza algum exercício de Pilates também como uma técnica para algum objetivo específico. É mais ou menos assim. Meu atendimento é mais relacionado à parte motora mesmo, né? Certo. Então, assim, nunca. Eu sempre dei preferência em trabalhar com pacientes com o movimento com os meus pacientes, né? Essa conscientização, sempre preferi isso. Então, hoje, com esse novo trabalho, eu estou tendo essa chance de trabalhar só com o movimento, só com exercício, só reabilitação física nesse sentido mesmo. Então, é praticamente os exercícios, às vezes um aparelho para analgesia, alguma coisa assim, mas que também não é o que eu prefiro fazer. Eu prefiro Você perder mais gosta. tempo ali tentando de alguma forma dar função, né? Função física mesmo. E você tem claro para você qual é o seu objetivo com o Pilates, no sentido assim, do destino, da onde você quer chegar? Ou seja, o que que você quer fazer em termos profissionais relacionado ao Pilates? Isso está bem claro para você? Continuar trabalhando, né? Continuar de uma certa forma ajudando pessoas, né? E de repente num estágio diferente para também me trazer junto. Mas isso hoje em dia você já faz. No seu atendimento como uma fisioterapeuta, você ajuda as pessoas. Sim, mas é como eu estou querendo te dizer, às vezes assim, não sei como ser clara nesse sentido.
mudar um pouco a fisioterapia, né, em si, assim, o público da fisioterapia, né, a deficiência, a debilidade é muita. E às vezes a maioria, a maioria, no meu caso, na minha vivência, não são pessoas que eu vou conseguir, que eu consigo Evoluir do ponto de vista evoluir. motor. Exatamente. E Exato. pode-se dizer também que, de uma certa maneira, você talvez não seja mais tão desafiada por esse público? É. Não, não sei se é exatamente isso, Ali. Porque. Porque, Pode falar. fala, porque Não, assim, pode falar. talvez, porque assim, a gente agora entrou numa questão que é a seguinte, pelo que eu entendo, você quer mudar o foco, talvez, do que hoje você faz com o Pilates, né? Que é utilizar a técnica para algum momento da sua fisioterapia, né? Mas você percebe que esse é um público que, no fundo, o que ele está buscando é a fisioterapia. Ele não está buscando o Pilates. Então, não tem o sentido, né, de você querer, na verdade, evoluir com o aluno dentro do Pilates, porque, na verdade, não é o objetivo dele. O objetivo dele é se reabilitar para ele poder ir para a casa dele e fazer as outras coisas que ele quer fazer e ponto. Agora, quando você se coloca na posição de uma professora de Pilates, você vai começar a receber pessoas que vão te desafiar no sentido de querer uma evolução dentro do universo do Pilates. Então, são coisas diferentes, né? São questões diferentes. E o que me parece, talvez, né, é que neste mundo aqui, que é o mundo das pessoas que iriam te buscar para você evoluí-las dentro do universo do Pilates, é que talvez você ainda sinta que não é o momento de você começar. E não tem nada de errado com isso, porque realmente cada um tem o seu momento, né? E o seu momento uma hora vai chegar. Agora, isso que eu te falei agora é claro para você ou não? Sim. Isso daí eu também tenho. Bem claro comigo, sim. Essa questão de eu ser, nesse momento, fisioterapeuta, e aqui no meu espaço de Pilates, eu vou ser professora de Pilates. Isso aí eu tenho, eu sei da identidade do Pilates, e cada vez mais. Então, eu não quero, não vai ser a fisioterapia dentro do meu estúdio de Pilates, não. Eu vou ser a professora de Pilates lá no meu espaço. Eu falo espaço porque eu já tenho isso também comigo. Vai ser um espaço de Pilates. Porque, Bem na verdade, você já tem esse o meu espaço. espaço. Tenho meu espaço. Então, eu tenho isso bem claro. Fisioterapia é dali da porta, na casa das pessoas, porque eu faço atendimento no domicílio. Agora, quem conseguir ir para o Pilates, lá nós vamos ter só o Pilates. Isso daí é bem claro. Eu não pretendo Você essa junção lá dentro, não. você já fez algum tipo de reflexão algum dia de que talvez esse seu trabalho com a fisioterapia, de alguma forma, parece assim que você tem um pouco de medo de quebrar esse vínculo com esse trabalho e às vezes até com esse público que te procura, né? Um público às vezes mais fragilizado, né? Uma pessoa que as pessoas que precisam de mais cuidado, porque de alguma forma você tem um vínculo emocional com essas pessoas e que de repente você tem medo de perder esse vínculo e dar um outro passo e tomar um outro rumo. Você já pensou nisso que eu estou te falando ou não? Já,
já pensei. Inclusive lá, quando eu comentei com você da minha reação ao sair desse trabalho meu de 15 anos, foi mais ou menos nesse sentido, que era um apego. Eu achava que fosse, mas né, naquele momento ali que eu precisei fazer uma escolha, uma opção, eu já estava trabalhando essa divisão, essa separação. Mas isso aí existe, sim, existe também. E mas eu já pensei nisso sim também. Eu pensar, refletir, cabeção aqui, isso era outra coisa, né? Eu preciso dividir um pouco, né? Sair um pouco daqui, né? Isso também, eu acho que até foi, na época, estava fervilhante a cabeça, né? Preocupação, e acaba que o corpo parece que vai desfalecendo, né? A gente perde energia mesmo. Mas isso aí é um outro exercício que eu tenho feito, de tentar amenizar, né? Acalmar os pensamentos e agir o corpo, pôr em ação o corpo, né? E aí tem essa questão, né, do básico aí, que até da última vez que a gente conversou, eu quis lamentar que eu não saí do básico, né? Mas e eu tô no básico, só que eu tô assim, degustando de uma tal forma, e agora então, com esse mais tempo, tá maravilhoso, assim. E relacionando também com essa outra conhecimento meu, de autoconhecimento, com os cursos, fazendo relação, sabe? Por exemplo, num momento de meditação, por exemplo. Aqueles comandos de estabilização, sabe? Então, hoje, nas minhas reflexões, por exemplo, né? Dentro dos conceitos do Pilates, dentro dos princípios do Pilates, né? Concentração, centralização. O Pilates, ele aborda muito, né? Essa questão de uma forma clara, objetiva, dentro dos exercícios, né? Por exemplo, os objetivos dos exercícios, né? Sempre, nunca é fortalecer o músculo da perna, a maioria deles, o objetivo é lá na coluna, é de ganhar espaço, de flexibilizar a coluna. E lá na coluna, como a professora Inélia também foi uma coisa que ela falou, eu falei, nossa, e é isso, tá todos ali os pontos de energia. E minha coluna é travada, né? E onde que eu tô trabalhando isso da melhor forma, da forma mais consciente possível, com os meus exercícios do Pilates, com o básico, com o meu básico, né? Então, eu tô nessa fase, assim, de degustar Eu, esse básico é, aqui. eu acho assim, Érica, eu acho assim que o Pilates, eu acho que ele vai poder te ajudar muito, né? Eu estou falando objetivamente, para você dar esse passo, porque eu sei que é um passo que você quer dar, né? Mas é um passo que você ainda não encontrou o seu tempo para dar. Mas o Pilates ele só vai te ajudar a você dar esse passo se você estiver fazendo uma prática guiada. Por quê? Porque o professor ele precisa também entender um pouco, né, o que o seu aluno está precisando. E quando a gente fala em entender o que o aluno está precisando, é num sentido mesmo, muitas vezes também não só físico, mas também num sentido emocional, né? E às vezes essa questão emocional
está relacionada com justamente o aluno sair um pouco da mentalização, né? E ir para o objetivo, e ir para a prática. E quando o aluno está dentro de uma aula de Pilates, muitas vezes, a gente despertar um pouco essa questão no aluno envolve uma prática onde a gente pode colocar muito mais, por exemplo, não só, às vezes, se você ficar muito no básico, veja se você entende o que eu estou falando. Se você ficar muito no básico, se você ficar muito nos enrolamentos, se você ficar muito nessa coisa voltada para si, essa situação sua emocional e essa coisa de você ficar racionalizando, ela vai permanecer. Só que você precisa ir agora para a ação. E ir para a ação significa, às vezes, você se colocar em uma outra cadeia muscular, entende? Então, proporcionar para você mais aberturas, proporcionar para você mais cadeias musculares que podem te colocar mais em relação com o mundo, né? Então, por exemplo, aí falando até um pouco mais do GDS, né? Mas, por exemplo, uma cadeia mais póstero-lateral, que te coloca em relação com o mundo, né? Uma cadeia mais póstero-mediana, PM, que faz você abrir o peito para você encarar mais essas coisas que você quer. Então, o Pilates ele vai poder te ajudar nesse passo que você quer dar a partir do momento que você começar a fazer mais essas aulas guiadas por um professor que consegue ter essa visão de que, no fundo, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, eles estão dentro de um processo, né, que naquele momento para você, o que você precisa, talvez, não seja tanto esses enrolamentos, que seja alguma coisa mais nesse sentido. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. Porque se você ficar só na sua autoprática, possivelmente você busca o que é confortável para você. E o que é confortável para você, às vezes, é ficar mais no mundo mental, na racionalização, e não ir para o... Tá bom, então vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Né? Qual é a próxima atividade? Entende? Então, como é que está o seu estúdio? Ele está pronto. Sim. Aonde está o seu estúdio? Como assim? Aonde? Fisicamente, aonde ele está? Porque você já tem os aparelhos. Sim, tem. E eles estão aonde? Tá nesse espaço. Que fica aonde? Aqui mesmo, em Tumbiara. Que fica em Tubiara, mas é dentro da sua casa? É num outro local? Não, é um outro local. É um outro local. E ele está fechado? Fechado. Ele está fechado hoje. E você já decidiu quando você vai atender o seu primeiro cliente lá? Eu fico com minha filha, já algumas poucas aulas para o namorado. E se eu te falar que tem gente me cobrando assim de fora, que me quer. Érica, abre o estúdio, Érica. Eu quero treinar. Minha mãe e meu pai estão aqui esperando. Quer você. Aquela coisa. Tá, já tá quase. É uma bobagem, né? Não é. Mas, assim, eu tenho certeza que esse momento vai chegar. Ele vai chegar, ele precisa chegar, né? Sim, e a hora que ele chegar, aí você vai olhar para trás, vai falar assim, pô, podia ter chegado um pouco mais rápido, mas tudo bem. Tenho certeza que vai ser assim. Pô, nem era tão difícil assim, né? Nem era tão difícil assim. Mas é o tempo de cada um isso. Isso não importa, entende? O seu tempo é o seu tempo. Teve um comentário que eu passei por cima aqui e vi um pouco e falou justamente de um ponto do perfeccionismo, né?
a perfeição, Aham. que não chega e não vai ter um momento que eu vou saber tudo, né? Mas, assim, eu posso dizer que é só o fato de eu querer me apropriar um Ale, pouquinho ó, tem um mais. comentário aqui da Ale, Alessandra, eu acho que seria a Alessandra. Ela está falando, os seus alunos irão te direcionar também. Vai ser uma troca muito saudável. Desculpe, não, eu acho que é legal essa observação. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente está tão pensando numa perspectiva nossa, né? Mas de repente essa ideia de que o aluno ele mostra os caminhos para a gente, Uhum. né? Ele mostra os caminhos. Então, de uma certa forma, isso basta você se colocar ali na experiência, né? E a partir daí deixar um pouco as coisas, né, também acontecerem, perceber. É que às vezes a gente fica tão ansioso, né, com aquela experiência e a partir daí se coloca ou num ponto futuro ou fica no passado e esquece de se colocar no presente, no agora e a partir daí ver o que o aluno está pedindo, né? Que tipo de coisa que ele está querendo, para você construir um caminho junto com ele, né? Dentro de uma prática profissional. Então, acho que é uma coisa interessante. O pessoal fez bastante comentário aqui. Érica, a gente está chegando no final, tem praticamente um minutinho. E eu acredito que muitas pessoas que estão acompanhando a live, muita gente, né, de alguma maneira se identifica com você. Se não for nesse ponto da questão do passo profissional, é na questão de algum outro ponto, né, da própria vida, alguma coisa em si. Mas eu acho que a questão principal é essa. Primeiro, o seu tempo é o seu tempo, né? Eu acho que o Pilates pode te ajudar a dar esse passo importante. Eu acho que ele vai te ajudar. Você vai, com certeza, começar uma nova trajetória no seu estúdio, com os seus aparelhos, né? Trabalhando com o Pilates, aplicando, desenvolvendo como uma professora de Pilates. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E você sabe que você pode contar comigo, né? Para tudo. Queria te agradecer imensamente. A gente tem 30, 20 segundos e eu deixo para você falar o que você quiser aí e agradecer as pessoas que também estão junto com a gente. Olha, Ali, eu também, eu só Você tenho a tem só agradecer, 10 segundos, viu, Érico? só Infelizmente. agradecer também, tá?